Nós vamos falar um pouquinho de IA na prática. Eu vou mostrar algumas dessas aplicações de IA generativa, vou falar um pouquinho dos grandes modelos de linguagem, tentando passar para vocês um pouco de como incorporar a inteligência artificial aí no dia a dia para ajudar a ser mais produtivo, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Então a gente vai ter a chance de olhar várias dessas aplicações de IA, tá? E tem um material acessório que vai aqui, uma hora. Parece muito tempo, mas é um tempo curto para a gente cobrir a quantidade de coisas que existe em IA generativa, então eu vou deixar um material para vocês darem uma olhada, tá? Aqui tem meu contato no LinkedIn, para quem quiser, pode fotografar esse QR Code. Eu trabalhei por 32 anos na IBM, onde eu fui o líder da área de analítica e Big Data, e depois eu fui o líder da área de Cognitive Solutions, que tem o Watson para a América Latina. E depois que eu saí, eu fundei a i2AI e hoje estou ligado aí a várias iniciativas do Instituto Brasil Digital e do Movimento Brasil Digital, o EcoSys aqui do Vale da Paraíba. Então, tenho tentado compartilhar um pouco o conhecimento com essa iniciativa do Brasil Digital que eu acho espetacular. Se a gente for, a apresentação, ela vai focar um pouco nesses últimos anos aqui, dos grandes modelos de linguagem, ChatGPT, agentes, mas isso não surgiu do nada, não surgiu há 5 anos atrás. E como eu falei, a minha jornada de dados, ela vem da época de analítica e Big Data. Eu fui líder de uma área que se chamava Information Management na época, há 20, 25 anos atrás, a gente já conseguia fazer algumas análises, já tinha, quem lembra do tempo aí de BI, de Data Warehouse, a gente já tinha alguns dashboards onde você fazia algumas visualizações. A diferença é que normalmente você só conseguia fazer isso em cima de dados estruturados e existia um delay, você não conseguia fazer em tempo real essas análises. A própria necessidade de você fazer limpeza de dados impunha um delay entre aquilo que você estava vendo e as coisas acontecendo em tempo real. E depois, ao longo do tempo, né, com Big Data, com as tecnologias aí de Hadoop, Spark, com os data lakes, você começou a ter acesso a outros tipos de dado e começou a fazer algumas análises em tempo real ou quase real. Obviamente, teve uma transformação enorme nos últimos 5 anos, eu diria. Aqui eu coloco um marco, né, de 2022, que foi o lançamento do ChatGPT. Não foi o primeiro grande modelo de linguagem, mas foi o primeiro a cair na utilização do público com uma velocidade impressionante, e o mundo não foi o mesmo depois do ChatGPT. Então a gente vai focar um pouco essa apresentação aqui nesses últimos 3, 4 anos, mas eu acho importante ter essa referência que isso vem de um passado, tá? Quando a gente fala desses modelos de linguagem, né, os grandes modelos de linguagem, talvez o que alguns não saibam é que existem hoje mais de 2 milhões de modelos. 2 milhões, é um número assim, modelos de todos os tamanhos, tem modelos bem pequenos que você pode rodar num celular, pode rodar num laptop, até modelos com trilhões de parâmetros, como um GPT-5, um Gemini 2,5. Obviamente você não consegue rodar esses modelos, precisa de uma infraestrutura gigante, data centers gigantes para rodar esses modelos full. Mas existem modelos abertos, cujos parâmetros estão disponíveis, você consegue rodar localmente, e existem modelos fechados, como é o caso do OpenAI, do Grok, do Claude, esses você precisa entrar via API, os pesos não estão divulgados, tá? Se a gente olhar, basicamente tem 5 grandes famílias hoje: o ChatGPT da OpenAI aqui à esquerda, o Grok da xAI, né, a empresa do Elon Musk lá. As pessoas usam muito ele dentro do X, do antigo Twitter, o Claude da Anthropic, a família Gemini, né, da Google Alphabet, e os Llama, que são os modelos da Meta, né, do Facebook, do Instagram. Mas esses modelos, a essência deles, o core deles, é baseado num paper do Google de 2017, um paper que fala sobre Transformers. Ele é conhecido por esse atenção é tudo que você precisa. O GPT, inclusive, não foi o primeiro modelo baseado nessa tecnologia. O Google tinha um modelo chamado BERT, que pouca gente conhece. E, basicamente, o que esses modelos fazem? Eles fazem uma predição da próxima palavra baseada nas palavras anteriores, tá? Então,
Aqui um exemplo, o gato pulou, e no treinamento desse modelo tem centenas, milhares de textos com o gato, e o gato pode pular um muro, pode pular o telhado, pode pular o portão, e baseado no gato pulou, ele vai decidir uma dessas palavras, e depois de o gato pulou o muro, ele pega esse contexto e coloca uma próxima palavra, e ele vai fazendo isso interativamente até gerar um texto. É surpreendente o que esses modelos conseguem fazer, se você olhar que, na essência, o que eles estão fazendo é uma predição da próxima palavra baseada num contexto que são essas palavras anteriores, tá? E de onde vem o conhecimento desses modelos e o que você pode fazer com eles, tá? Esses modelos eles foram treinados, né, quando a gente fala de quase 2 trilhões de parâmetros, com praticamente todo o conhecimento humano que estava disponível publicamente. Então, aqui mostra que, nesse material da estatística, de que 40% do treinamento veio de informações do Reddit, que são informações bem curadas, todo o conteúdo da Wikipedia de diversos países está lá, vídeos do YouTube, material do Google, do Yelp, do Facebook, da Amazon, do TripAdvisor. Ou seja, pegaram essas fontes mais diversas que tinha de informações do conhecimento humano e usaram isso para ensinar esses modelos. E esses modelos, na maioria das vezes, hoje, eles são multimodais. Então, o que que significa? Que eles aprenderam não só texto, mas eles aprenderam imagens, eles aprenderam vídeos, eles ouviram áudio e música. Então, e você consegue, aqui a gente tem essas setinhas, né? Você consegue, a partir de um texto, gerar a imagem. Muitos de vocês já devem ter feito isso, você descreve e ele gera uma imagem. Ou a partir de um texto, gerar um vídeo. Ou a partir de uma imagem, gerar um vídeo. Ou a partir da imagem, pedir a descrição do que você está vendo naquela imagem. Então, aí você sai da imagem para o texto. Ou usar uma imagem como referência para gerar outra imagem. A partir de um texto, gerar um áudio, gerar uma música, fazer a síntese da sua própria voz e fazer com que o programa leia com a sua voz alguma coisa que você escreveu. Então, gera código de computador em qualquer linguagem. Aliás, se diz hoje que a linguagem de programação mais usada é o inglês. Você, a partir do inglês, você pode gerar código em Python, pode gerar em C, pode gerar um JavaScript. Então, você tem todas essas possibilidades e os modelos foram treinados com uma quantidade enorme de conhecimento, tá? Não só isso, mas se a gente olhar desde 2022, e quem usa aí o ChatGPT, o Gemini, ou qualquer uma dessas aplicações na prática sabe disso, esses modelos eles foram se sofisticando, né? Então, eles se tornaram multimodais. Antigamente, você só conseguia gerar texto, interagir sob a forma de texto, mas, por exemplo, eles ganharam os sentidos. Na maioria das aplicações, você consegue clicar um botãozinho e você fala com o modelo, com a sua voz. Ele transcreve aquilo que você está falando, entende a pergunta e, eventualmente, ele responde também sob a forma de voz. Então, não só tem o conhecimento, mas se adicionou a visão, a audição, a fala. Você consegue mandar uma imagem para ele. E ele dizer, baseado naquela imagem, que pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, ele fazer uma análise em cima disso. Então, eu digo, a gente adicionou meio que os sentidos e adicionou ferramentas, né? Se você pensar, um modelo de linguagem não deveria ser bom para fazer uma conta ou responder uma pergunta que envolva matemática, ou envolva física, porque isso não é palavra, isso não depende de texto. Mas ele tem um gerador de código em Python. Então, dependendo do que você pedir para ele vai escrever um programinha em Python, às vezes você até percebe isso na execução, ele executa aquilo e ele te dá uma resposta. Se você pedir para calcular um juros composto, se você pedir para calcular uma operação lá que envolva matemática, ele gera um código, faz essa conta e depois te responde. É uma outra coisa muito interessante, esse acesso à web e o RAG, né, o Retrieval Augmented Generation. Nos primeiros modelos você não tinha acesso à web. Então, quando você fazia alguma pergunta que era mais recente do que a informação que ele foi treinado, ele não conseguia responder, porque aquilo não fazia parte do treinamento. Hoje, se você fizer uma pergunta sobre uma coisa que aconteceu ontem, o resultado de um jogo, algum negócio, ele vai ver que isso não está no treinamento, você está perguntando de ontem, ele vai na web e ele te dá essa resposta. Então, ele complementa aquela informação do treinamento dele
com acesso à web e com RAG. A gente vai ver um exemplo de RAG muito legal, que é quando você dá um conteúdo adicional para ele, que não era um conteúdo público, e você faz perguntas sobre esse conteúdo e ele usa a inteligência dele em cima do conteúdo, é o que a gente vai ver usando o Notebook LM aqui. Então, são várias ferramentas que foram acrescentadas, e o que a gente está falando hoje, né, que a gente chama aplicações de IA generativa, é como se fosse uma camada construída em cima desses modelos. Então, você usa o modelo como um foundation model e você desenha uma aplicação que tem como se fosse o cérebro dela, a inteligência dela, são esses modelos de linguagem. Existem hoje, se a gente for olhar, mais de 40 mil aplicações. Aqui tem alguns sites, por exemplo, There is an AI for That, é um site desses que tenta mapear as aplicações que saem, faz um rating de quais são as que são mais baixadas e tudo mais. Na época que eu tirei essa foto da tela, tinham 40 mil ferramentas de IA. Mas tem algumas que eu gosto, né? A Andreessen Horowitz, eles publicam 2 vezes por ano as 50 aplicações mais usadas por usuários ativos, tanto via web quanto mobile, acesso por celular. Então, eu sempre dou uma olhada quando esse material sai e eu coloco isso aqui num mapa mental que eu vou mostrar para vocês. Você precisa tentar identificar daquelas 40 mil aplicações o que realmente vale a pena ser usado. A FlexOS também publica esse material, quais são as principais plataformas usadas para o trabalho. Então, essas aqui estão impactando, inclusive, o futuro do trabalho, é um outro que eu olho. E tem uma curadoria no GitHub, com vários contribuidores, que também avalia algumas dessas apresentações em diversas categorias. Tá? Então, existem alguns diretórios aqui que a gente pode usar como base para poder olhar essas aplicações. Eu vou deixar um mapa mental em PDF para vocês. Quem escanear esse códigozinho aqui consegue baixar o mapa do meu Dropbox. Ele está nessa versão 6. Todo mês eu atualizo esse mapa, porque saem dezenas dessas aplicações diariamente. Então, eu fico acompanhando isso aí e eu coloco o que tem de novo. Deve ter mais ou menos umas 150, 200 aplicações nesse mapa mental e análise mais ou menos de umas 600, 700 aplicações. Então, tem bastante coisa útil em diversas áreas aqui que a gente pode olhar, tá? Se a gente fosse fazer um resumo, e aqui nessa sessão eu vou cobrir 3 dessas áreas, essa área em azul, de criação de conteúdo para redes sociais, um pouquinho dessa área verde aqui, de uso geral, tanto pessoal como trabalho, e essas ferramentas para o trabalho aqui de casa e escritório, eu vou navegar um pouco nessas ferramentas, nessas 3 áreas, mas como eu falei, quem tiver interesse, baixa o mapa e vai conseguir ver muito mais do que isso. Uma característica que eu menciono aqui, né, é esse Bring Your Own AI. E está acontecendo uma coisa interessante quando a gente fala de inteligência artificial, que as pessoas estão experimentando algumas dessas ferramentas em casa, na vida pessoal, e estão levando essas ferramentas para o trabalho. No passado era o contrário, as pessoas aprendiam a usar as ferramentas no trabalho, né? Isso impõe alguns desafios, né? Porque como o acesso a essas ferramentas é feito via browser, você não precisa de uma infraestrutura. As empresas estão lidando com pessoas que estão usando ferramentas que as empresas nem conhecem, nem sabem como é a política de uso de dados dessas ferramentas, né? Isso acaba trazendo aqui alguns desafios, tá? Vamos então primeiro olhar esse grupo de cima aqui, né, dos GPTs, os chatbots e tudo mais. Tem um canivetinho aqui em cima, porque esses aqui são tidos como o canivete suíço das aplicações, elas servem para um monte de coisa. E, por favor, eu não comentei, mas vou anotando as perguntas, eu vou deixar um tempo final para a gente interagir, mas vou anotando as perguntas e a gente começa com esse primeiro grupo dos GPTs e dos chatbots, tá? Eu não vou necessariamente navegar nesses chatbots. A maioria das pessoas já tem alguma experiência. Eu prefiro gastar o tempo mostrando algumas das outras coisas. Mas eu diria que tem 3 grandes famílias aqui quando a gente fala desses chatbots. O GPT da OpenAI é de longe o que é mais usado por usuários aí para uso pessoal.
As informações deles é que tem mais de 800 milhões de pessoas usando hoje, quase 1 bilhão. É um número, é um número muito grande de gente usando por um sistema que está disponível há menos de 3 anos. Tem a família Gemini da Google e Alphabet, que eu diria, esses modelos eles são mais ou menos equivalentes, tá? Um sai é um pouquinho melhor para uma coisa, depois aí sai uma versão nova do Gemini, aí sai uma versão nova do Claude. Eu acho que não faz muito sentido ficar comparando, esse aqui é melhor do que o outro. O importante é saber usar algum dos modelos. E, na verdade, a integração com as ferramentas que esses modelos têm. Mas eu diria que os três grandes são o da OpenAI, os GPTs da vida, o Gemini da Alphabet e Google, e os modelos, o Claude da Anthropic, são as três famílias grandes, tá? Existem outros dois que eu acho que vale a pena mencionar, que é o Grok, que normalmente está acessível via X, o antigo Twitter, e os modelos da Llama, né, da Meta, que são modelos abertos, inclusive, que quando ele faz um resumo do seu WhatsApp, ou agora ele vai sumarizar as interações que estão chegando para você, mas hoje ele já faz transcrição de algum áudio, se você não consegue ler o áudio, ele usa, na verdade, os modelos da Meta. O óculos Ray-Ban da Meta também usa o Llama como base quando você interage, quando você faz pergunta. Então, essas são as principais funcionalidades, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui é que talvez muitas pessoas usem o modelo para texto, mas ele faz uma série de outras coisas além de texto, tá? E aqui eu trouxe dois exemplos dessas ferramentas, né? O Gemini, que está na versão 2.5 Pro, é a mais atual, e o GPT-5, né, que é o último que saiu, essas são as duas mais recentes, mas se você for olhar no Gemini, a primeira coisa que você vai ver é que ele tem mais de um modo aqui. Um modo para uma consulta rápida e um modo com raciocínio, matemática e programação. Eventualmente, esses modos aqui, eles demoram mais tempo para responder, eles avaliam por mais tempo, eles fazem, por exemplo, o Deep Research que você pode fazer, que é uma pesquisa avançada. Você vai fazer uma pergunta e você quer, não, quero saber as empresas que competem no meu segmento para eu construir um plano de marketing e tudo mais. Então, você está fazendo uma pergunta mais elaborada e você espera uma resposta mais completa. Então, você usaria, por exemplo, um modo como esse, o Deep Research, que você tem no Gemini, você tem no ChatGPT, né? Essa lanterninha que aparece aqui embaixo do ChatGPT é o modo Deep Research do ChatGPT. Então, dependendo daquilo que você vai perguntar, o GPT-5 ele tenta identificar pela pergunta e acionar automaticamente o modelo mais adequado para responder aquela resposta, tá? Mas tem outras coisas que talvez as pessoas não tenham usado, né? O Gemini tem o Vel para geração de vídeo. E o GPT tem o Sora embaixo dele, e que são alguns dos melhores modelos de geração de vídeo. Então, isso está incluído lá. Lembra que eu falei que o modelo é multimodal, ele gera não só texto. E o Gemini tem, por exemplo, vocês devem ter visto na internet, na febre do nanobanana, que aconteceu há uns 2 meses atrás, surgiu um gerador de imagem que era muito bom, ninguém sabia de onde tinha visto, se conhecia pelo nome de nanobanana. Começou a aparecer uma suspeita que era um modelo da Google, da Alphabet, depois ele foi incorporado para dentro do Gemini, e é um modelo muito bom para geração de infográficos, geração de imagem. Ele consegue editar a foto que você tem, colorir uma foto, eu vou mostrar depois alguma dessas coisas aqui, e ele está disponível, está lá no Gemini. Você pode pedir para você dar uma foto antiga e pedir para ele restaurar essa foto, ou você pedir para ele animar e transformar essa foto em vídeo. Você consegue fazer isso dentro do Gemini, tá? O Gemini também dá acesso ao Canvas, que é uma aplicação que muita gente usa aí para geração de conteúdo de marketing e tudo mais. Então, tenha outras ferramentas, cuidado se as pessoas não estão usando só o lado texto, quando esses modelos têm uma série de outras coisas a oferecerem. O GPT, inclusive, tem os Custom GPTs. Lembra que eu falei de RAG? Você pode pegar um conhecimento seu, por exemplo, pode ser todo o conhecimento que o Movimento Brasil Digital, o Instituto Brasil Digital tem das experiências e tudo mais, poderia criar, por exemplo, um GPT customizado
com uma informação adicional que não está disponível no treinamento, eventualmente, porque é uma informação privada, não estava pública na internet. Então, você pode criar GPTs específicos com esse conteúdo embaixo do GPT, tá? É, a maioria desses modelos, né, ele oferece uma camada gratuita, que é bem pequena, mas se você quiser ter acesso aos recursos mais sofisticados, você teria que pagar. Algumas vezes você até tem acesso aos recursos, mas é limitado. Então, você pode fazer 5 perguntas por hora, enquanto no outro modelo você pode fazer 30, 40, 50, é ilimitado. Você pode gerar uma ou duas imagens por dia. Existe um número mágico ali na casa dos US$ 20, em torno de R$ 100, que é o que você vai pagar, 100, R$ 120, por uma assinatura, seja do Gemini, do Claude, do GPT, tudo custa mais ou menos uns R$ 100. Existem alguns agregadores de conteúdo, onde, por um valor fixo, ele te oferece o acesso a várias dessas aplicações. O Poe é um dos mais conhecidos, mas tem, por exemplo, o Adapta aqui no Brasil, tem uma série de outros. Cuidado um pouco com esses agregadores, né? Porque alguns agregadores funcionam, você paga um valor mensal, isso dá direito a uma quantidade de créditos, e dependendo do app que você está usando, eles consomem esses créditos mais rápido ou mais lentamente. Geração de vídeo ainda é uma coisa que gasta muito. A CPU hoje tende a gastar os créditos muito rápidos, e o Paul, por exemplo, tem não só os GPTs, lá, os chatbots da vida, mas ele tem alguns geradores de imagem, tem geradores de vídeo, e você pode assinar aí diversos dias com uma quantidade de pontos por dia, por mês e tudo mais. Então, tem alguns agregadores. E aqui eu vou falar da primeira aplicação construída em cima desse canivete suíço de coisas que a gente falou, né? Que muita gente usa lá o GPT para escrever, interage, gera texto e tudo mais, mas o texto fica com uma cara de texto meio escrito por IA, a forma como ele escreve é relativamente parecida, a menos que você treine esse modelo com a sua forma de escrever, que você pode fazer isso também. Mas eu vou mostrar um aplicativo aqui, que é o Clarice AI, um aplicativo em português, é esse primeiro aqui da minha lista, e você coloca um texto, por exemplo, né, na Clarice AI, e aí ele vai. A primeira coisa que você vai ver diferença é que você pode escolher aqui em cima qual é o gênero que você vai usar. Então, por exemplo, tem gênero notícia, gênero blog, gênero conversação, ficção, acadêmico. Se eu for fazer um texto para um blog, um texto acadêmico ou um texto conversação, a forma de escrever é completamente diferente. Então, isso aqui me permite eu escrever de uma forma e eu gerar um texto de uma outra forma, tá? Ele me ajuda a reescrever o texto segundo o gênero que eu preciso. Além disso, né, isso aqui é um texto que eu peguei de um documento que eu estava preparando lá para uma das atividades do próprio Movimento Brasil Digital, né, uma comparação do BD30 Plus com a eDigital, e nota que ele me deu um score 54 de 100 para esse texto. Esse texto foi um texto que basicamente ele saiu do notebook LM, ele foi escrito por IA, uma boa parte dele. Só que aqui ele está avaliando o texto sobre uma série de eixos, né? Alguns eu já tinha acertado aqui. O força ele me disse que estava ok, a originalidade ele me disse que estava ok, mas, por exemplo, em correção, ele está me dando 78 sugestões que eu poderia fazer de correção. Quando eu clico aqui, ele vai me dar algumas, né? Algumas eu posso desprezar, por exemplo, corrigir o uso de maiúsculas, né? Às vezes no título a gente coloca maiúsculas aqui para dar uma ênfase, né? Mas no português esse nível de detalhamento D seria minúsculo, S seria minúsculo. Eu posso aceitar aqui a correção, eu posso dispensar, dizer não, não quero. Eu vou deixar maiúsculo, eu escrevi propositalmente assim e eu quero que fique assim. Mas, por exemplo, adicionar vírgula após E, corrigir pontuação e estrutura da frase, adicionar vírgula após RH e A. Ele está me dando uma série de dicas que fariam com que o português ficasse melhor. Se eu olhar aqui, ele está me dando 78 recomendações. De clareza aqui, ó. Por exemplo, ele não gostou dessa frase similaridade de ações e objetivos de educação e capacitação digital. Ele sugeriu que talvez eu devesse usar semelhança de ações e não similaridade de ações. Se eu clico aqui, ele já faz a correção para mim,
e obviamente ele altera o score. Se eu der dispensar, significa tá bom, você me fez essa recomendação, eu gosto da forma como eu escrevi, não vou fazer alteração. Então ele vai te dizendo o que que você pode fazer para tornar esse texto mais claro, tá? E você pode melhorar a concisão também. Por exemplo, aqui ele sugeriu, em vez de planos, visam substituir suprir por atender às, simplificar a expressão da proposta. Quando eu clico, ele mostra o que é, ó. Em vez de colocar isso aqui, colocar dessa forma, proposta de ação. Então você pode jogar um texto e você em 5, 10 minutos você revisa esse texto, olhando diversos eixos e tudo mais. É um bom assistente customizado em português. O custo é bem razoável. Para quem escreve muito, eu diria que ele vale um investimento. É uma dessas ferramentas que é melhor do que você usar o GPT, ou depois que você fez o texto no GPT ou no Gemini, você usar a Clarice para poder corrigir ou melhorar esse seu texto, tá? Tirar um pouco aquela cara mecânica do texto, tá? Vamos falar um pouquinho dessa categoria da direita, eu vou passar rápido. Essa é uma das que tem mais aplicativos, mas daria para falar 2 horas, 3 horas sobre esse ponto. Eu vou mostrar aqui algumas das coisas, porque hoje muita gente gera conteúdo para as redes sociais, então precisa gerar imagem, eventualmente precisa gerar vídeo, tem avatares digitais, você pode criar um avatar seu, um avatar que parece com você, que você não consegue distinguir de você, que fala com a sua voz, e você pode traduzir um conteúdo, por exemplo, o conteúdo que eu estou falando aqui em português, se eu quiser, eu pego essa apresentação e eu faço com a minha voz e com sincronismo labial, em italiano, em espanhol, em inglês, em alemão, em mandarim, no que eu quiser, eu consigo converter a minha apresentação em segundos para qualquer linguagem, usando inclusive a minha própria voz, eu posso usar uma outra voz, usando algumas dessas ferramentas, tá? Eu vou começar com a minha ferramenta favorita para edição, para criação de imagens, mas também ela faz edição de imagem, que é o Midjourney. Boa parte das imagens, se não todas as imagens que eu uso nas minhas apresentações, hoje elas são feitas com o Midjourney, ou eu monto ela em elementos, ou eu monto as imagens inteiras. Se a gente olhar, por exemplo, isso aqui é o Midjourney, aqui são algumas das imagens que eu criei, ó. Isso aqui eu estava falando de polarização nas redes, então tem as pessoas com um lado vermelho, um lado azul. É uma imagem que ela elenca uma das minhas apresentações. Aqui eu falava em faroeste digital, então tem uma imagem desse faroeste digital que eu usei em algumas aplicações. Aqui tem uma que eu usei onde eu falo dessas ferramentas e de appliance. Então tem, você vê que e eu posso gerar imagens muito diferentes. Eu posso criar alguns vídeos a partir dessas imagens, colocar alguma animação. Aqui eu estava falando de inteligência artificial, drones e VTOLs, então são algumas imagens que eu usei. Lembra que eu falei que a gente pode usar o Gemini para colorir umas fotos e tal? Isso aqui, por exemplo, era uma foto antiga do meu pai e da minha mãe, eu no colo aqui pequena, era uma foto em preto e branco. Aliás, a foto estava muito ruim. Ela foi restaurada com o Nano Banana, colorida com o Nano Banana, e aqui ela foi animada com o Midjourney, tá? Então, virou um vídeo aqui, tem diferentes versões do vídeo aqui, eu posso gerar um vídeo com áudio. Então, essas foram fotos que foram restauradas e coloridas. Isso aqui é uma imagem do casamento, não foi um filme e tal. Ele gerou uma animação, eu posso descrever o movimento que eu quero. Midjourney é um programa que eu gosto muito. Eu já gerei, aqui tem umas animações que eu usei em apresentação também. Eu já gerei mais de 15 mil imagens com Midjourney. É um programa que eu uso bastante, não é o único, mas é um bom programa gerador de imagens que todo mundo precisa, tá? Lembra que eu falei dos agregadores? Eu mostrei um agregador de GPTs da vida, né? O FAL é um que eu gosto muito como agregador de programas de vídeo e de imagem, tá? Se vocês olharem aqui do lado direito, ele deve ter uns 400 programas embaixo dele. E uma coisa legal no Fox, você não precisa assinar esses programas, porque eu gero muito pouco vídeo e sairia muito caro para pagar as assinaturas de todos esses programas. Então, com o FOL eu coloco um crédito de US$ 10, US$ 20 e cada imagem que eu gero, ela me custa lá 3 centavos, 10 centavos, 20 centavos e eu vou consumindo.
Se eu não gerar nada daquele mês, o meu crédito fica para o mês seguinte, o crédito não expira, mas eu tenho acesso aí a vários modelos de áudio, de vídeo, de imagem e tudo mais, então eu uso bastante o Fall. E eu falei, né, dos avatares digital. Aliás, aqui tem até alguns exemplos, né? Se vocês olharem aqui embaixo, esse impacto no trabalho, não sou eu aqui, é um avatar meu de terno. Uma vez que eu treinei ele com a minha imagem, eu posso usar a minha imagem com qualquer roupa, em qualquer fundo. Isso é um vídeo que eu gerei sobre impactos no trabalho, usando a minha voz. A minha voz foi clonada no Reigen, ela fica muito próxima da minha voz original e eu consigo dublar a minha voz falando qualquer idioma, com lip sync. Então, esse é um dos programas que eu acabo usando para ou criar um conteúdo sintético, onde eu gero um texto, eu não filmei aquele conteúdo, mas ele aparece como se eu estivesse fazendo a apresentação, ou a partir de um conteúdo criado, eu fazer a transcrição desse conteúdo para outras línguas. Então, essas são as possibilidades, esse é o Reigen, tá? Como eu falei, aqui tem centenas de programas, tem programas para música, você pode fazer um sketch e ele gera uma imagem, um vídeo a partir do sketch. Não dá tempo da gente cobrir essas coisas todas. Eu queria gastar um tempinho nessas ferramentas de Office, mas eles estão lá no mapa mental para quem quiser. Quando a gente fala de Office, ferramentas de produtividade, né, não dá para deixar de falar da iniciativa da Microsoft de incorporar essas coisas no 365 Copilot, né? Ou seja, a Microsoft tem uma parceria grande com a OpenAI, mas ela hoje não é exclusiva à OpenAI. Eles provavelmente vão disponibilizar o Claude da Anthropic também, vão disponibilizar outros modelos, mas ela foi uma das empresas que aportou uma quantidade de recursos grande na OpenAI, e você vê aqui aparece o GPT-5 já está disponível no Copilot. Ela não é minha favorita. A implementação do GPT no Copilot ela ainda é bem ruim, muito pior do que outros programas. Ela está melhorando, mas ela não está no mesmo nível das outras aplicações que eu vou mostrar. Mas talvez um dia você vá dizer o que que você quer. Ele vai criar o PowerPoint para você sozinho. Ele já permite você interagir no Word, ele escrever para você no Word, você interagir com o chat GPT de dentro do Word. Eu gosto mais de outras implementações do que a da Microsoft, mas talvez daqui a um mês eles corrijam alguns desses problemas. É importante estar acompanhando essas coisas. Tá? E você pode usar a aplicação tanto a que está instalada no seu computador. No caso, se você usa a aplicação instalada, ele vai usar esses recursos da rede, ou você pode usar a aplicação da rede, tá? A mesma coisa você tem para a Google. Eu gosto mais da integração do Google com os aplicativos do Google Workspace. Por exemplo, a integração da agenda e o uso calendário do Google Calendar funciona bem. Eu consigo ver quais são os slots livres que eu tenho na próxima semana, na minha agenda, ou me dizer quais foram as 4 últimas reuniões que eu tive do Movimento Brasil Digital. Eu consigo interagir com a minha agenda. Eu consigo gravar as reuniões do Google Meets e fazer o resumo delas. Aqui eu mostrei, estou mostrando inclusive o modo AI do Google como busca, né? Eu estou fazendo perguntas no buscador do Google e ele está me dando a resposta. E nota que eu perguntei, me forneça o link para download dos PDFs detalhando o EPOC e demais papers, era da First Beat, eu até escrevi errado aqui, mas ele entendeu, me deu aqui a resposta, me deu os links para download. Isso aqui é o tipo de interação que antes você só tinha com o ChatGPT. No Google você interagia com a busca de uma outra forma, mas esse é o modo AI de busca do Google, tá? Tem um browser que eu gosto muito e está no mapa, que é o Comet, que é mais sofisticado, inclusive, que esse. Ontem, por exemplo, eu fiz uma consulta pedindo para ele me indicar filmes que estavam disponíveis na Netflix Brasil, e que tinha uma avaliação de mais de 8.0 no IMDb. Na categoria suspense, ele me deu 5 indicações de filme, 5 indicações de série. Não é uma coisa trivial de fazer, mas ele foi lá no IMDb, foi no catálogo da Netflix do Brasil e me deu a resposta bem razoável. Você já consegue fazer isso hoje. O que eu gostaria de gastar a maior parte da minha apresentação era mostrando o Notebook LM, que é uma ferramenta do Google,
que permite você fazer um RAG em conteúdo específico, é uma ferramenta muito legal. E eu vou mostrar algumas dessas coisas agora, tá? Então eu vou entrar aqui no, no eu vou entrar no Notebook LM. E o Notebook LM você pode ter vários notebooks sobre vários tópicos, tá? Então, como eu crio muitas apresentações sobre inteligência artificial, eu organizo essas coisas por tópicos. Tem coisas sobre exercícios aqui, tem AI social media, tem AI na educação, tem o trabalho que a gente está fazendo aí digital com BD30 Plus. Cada um desses cadernos tem um conjunto de informações aqui. Eu vou entrar nesse BDT Experiências, que foi um que eu criei para as experiências aí de transformação digital, as experiências que eu participei desse ano, experiências de 2025 referentes ao ano de 2024. Está aqui, por exemplo, experiência de login da ABS, da Prefeitura de Barueri, da Embraer, de São José dos Campos, ali, da Prefeitura de São José dos Campos, Micropau, a Suzana. Essas foram algumas das que eu participei. São os documentos de PDF que eram enviados para você estudar antes de participar da avaliação. Como fontes, você pode adicionar não só PDFs, mas você pode adicionar vídeos do YouTube e você pode adicionar links de site, né? Quando a gente clica aqui em adicionar, aparece, você pode fazer upload de fontes. Então, você pode colocar PDF, texto, Markdown, link aqui, eu posso colocar link de YouTube, documentos que estão no meu Google Workspace, site, e eu fiz isso, eu acrescentei aqui o documento, por exemplo, do Enrichment Experience Roadshow, está aqui o vídeo, que estava lá disponível no YouTube. É um vídeo longo, acho que tem mais de 3 horas. Esse vídeo ele fez a transcrição completa do vídeo, está aqui. E agora eu posso fazer perguntas para o conteúdo do que foi disponibilizado nesse vídeo aqui. Então, isso faz parte das minhas fontes agora. Eu coloquei, por exemplo, o site do Instituto Brasil Digital aqui. Então, fala do Congresso Brasil Digital, fala aqui o histórico e tudo mais. Eu posso acrescentar nas fontes, e eu acrescentei também o site que fala da jornada de inovação e transformação digital. Então, agora, se eu fizer perguntas, ele sabe esse conteúdo do que está aqui. Isso está nas fontes. Esse Notebook LM ele é dividido em 3 pedaços, né? O lado esquerdo são as fontes, e você pode acrescentar na versão gratuita até 50 fontes por notebook. Na versão paga, até 300 fontes aqui. É bastante coisa. Se você olhar que você pode criar um caderno para cada coisa. Nessa região do meio aqui, a gente interage com as fontes, eu posso fazer perguntas aqui. Aliás, ele está me sugerindo algumas perguntas aqui embaixo. Como as organizações Login, Suzano e Barueri estão utilizando a IA para gerar valor e eficiência? Então, estão aqui umas perguntas sugeridas. E no lado direito é o estúdio. Eu posso fazer um monte de coisa, gerar um mapa mental, um resumo em áudio, um resumo em vídeo, e eu vou mostrar algumas dessas coisas, tá? Por exemplo, com relação às experiências, era comum, quando eu estava lendo o documento da experiência, eu fazer algumas perguntas sobre esses documentos, tá? Então, por exemplo, digitalização da login, ó. Então, ele me falava do uso de inteligência artificial, uso de internet das coisas. Eu fazia muitas perguntas relacionadas às tecnologias digitais habilitadoras, que, aliás, eu coloquei o documento explicando as tecnologias digitais habilitadoras aqui, para ele entender o que que é e o que a gente está buscando. Então, eu ia lendo e eu ia interagindo. Noto que ele coloca as referências de onde ele tirou essas respostas, ou seja, eu consigo validar. A chance de você ter alucinação aqui é baixa, e se eu for usar isso para escrever alguma coisa, eu posso sempre estar referenciando aqui as fontes que ele usou para me montar essa resposta. Então, eu usei bastante para avaliar as experiências. Uma coisa bem legal é a possibilidade de você fazer um mapa mental. Então, olha aqui, ele criou um mapa mental daquele conteúdo. Nota que, num primeiro nível, ele colocou cada uma das experiências aqui, ó, login, da ABS, da Prefeitura de Barueri, da Embraer. E à medida que eu vou clicando nas setas, ele vai expandindo esse mapa mental. Então, a experiência da login é sobre jornada de transformação digital humanizada. Eu posso ver pilares da estratégia, resultados-chave, eu posso explodir aqui os resultados-chave que eles tiveram. Aqui o Booking 100% digital, economia de 5.000 horas, NPS de 22 foi para 66, e eu posso ver que tecnologias eles usaram.
Usar inteligência artificial, internet das coisas, tecnologia de dados, mobilidade, cibersegurança. Para que eles usaram a inteligência artificial? Para análise de dados de sensores, para RPA, API do ChatGPT, sim. Note, tudo isso foi gerado automaticamente. Eu poderia fazer uma apresentação sobre essa experiência só clicando aqui, explodindo e fechando sobre os pontos que eu quero falar sobre cada uma delas. É um mapa que foi construído e eu posso ir fechando eles aqui, ou abrindo de outros. Colapso aqui. Não, quero ver Prefeitura de Barueri, sobre o que que era. Barueri, cidade inteligente e sustentável. Infraestrutura digital, serviço ao cidadão, inovação, capacitação. Deixa eu ver aqui que usou segurança e monitoramento de IoT, câmeras ao vivo, central de monitoramento. Ou seja, acho que deu para ter uma ideia do que é, mas o mapa construído automaticamente, baseado nas fontes que eu coloquei, ele veio para o estúdio. Eu posso gerar uma série de coisas. Eu posso usar fichas, por exemplo, para estudar, ver se eu aprendi. Então, ele vai me fazer perguntas, por exemplo, qual é a definição de uma tecnologia habilitadora? Quando eu clico na ficha, ele dá a resposta. É uma invenção e inovação que pode ser aplicada para conduzir mudanças radicais. Aqui a próxima ficha, o que é o conceito de internet das coisas? Está aqui, interconexão digital. Então, você pode usar para estudar um tema. Aliás, ele cria um questionário para você fazer uma prova, se você quiser, sobre aquele tema. Mas tem duas coisas muito legais que eu queria mostrar. É a possibilidade de você fazer um resumo em áudio, e quando você clica aqui, você vai dizer quais são os principais pontos que você quer que ele aborde nesse resumo, ou um resumo em vídeo, tá? Eu vou mostrar o resumo em vídeo que eu pedi para ele criar de Barueri Cidade Inteligente. Então, baseado numa dessas fontes, ele criou esse resumo, eu vou colocar aqui para vocês verem. O resumo foi criado 100% por ele, eu só dei um roteiro do que eu queria que ele abordasse, eu queria que ele abordasse a experiência de Barueri Cidade Inteligente, e eu vou te mostrar o que ele fez aqui, e ele mostra um storytelling. Eu vou mostrar o começo e o fim Olha, do a vídeo. gente sabe que toda empresa sonha com uma transformação digital de sucesso. Mas como isso funciona na prática, num plano bem executado? Para entender, vamos mergulhar fundo no exemplo de Barueri, que é hoje uma das cidades mais inteligentes do Brasil. A gente vai ver como os princípios que eles usaram podem sim servir de modelo para qualquer organização que queira inovar, ser mais eficiente e, claro, criar valor de verdade. E para começar, fica a pergunta. Quando a gente fala que uma cidade ou até uma empresa é inteligente, o que isso quer dizer? Será que é só sobre ter a tecnologia mais moderna, o último lançamento? Ou será que o segredo está em outro lugar? Em usar essa tecnologia para resolver problemas reais e entregar resultados que a gente consegue medir? É aí que entra o caso de Barueri. A jornada deles não é só uma história de sucesso isolada, é um verdadeiro mapa. Eles mostram um passo a passo bem claro de como a transformação digital, quando é bem feita, Nota que não só ele gerou um roteiro sobre o que eu pedi, mas ele gerou os slides. Todos esses slides que ele está mostrando foram gerados pelo próprio notebook gera um Leme. benefício que vai muito, mas muito além da tecnologia em si. Bora entender por quê? Tá, mas por onde se começa uma transformação desse tamanho? A resposta é simples: pela base, pela fundação. Antes de pensar em qualquer aplicativo bonito ou serviço inovador, você precisa construir uma infraestrutura digital sólida. Eu posso pedir um vídeo mais longo, um vídeo mais curto, eu posso pedir vídeos abordando outros tópicos, mas só para ter uma ideia, esse vídeo ele gerou tem 7 minutos e 11. A gente viu o primeiro 1 minuto dele. Eu vou passar o finalzinho do vídeo aqui para concluir, para vocês terem uma ideia como ele monta uma coisa que tem uma lógica, mas só para ilustrar, para a gente poder ter um tempinho aí de interagir. Ó. Aqui é como ele concluiu esse vídeo de 7 A minutos. base sólida vem antes de tudo. Terceiro, crie ecossistemas. Ninguém Deixa eu inova voltar um sozinho. pouquinho mais aqui. Quarto, a base sólida vem antes de tudo. Terceiro, crie ecossistemas. Ninguém inova sozinho. Quarto, busque o impacto duplo, unindo o financeiro e a sustentabilidade. E quinto, meça tudo. Use dados para provar o valor do que está fazendo e para melhorar sempre. No fim das contas, o que Barueri nos mostra é que ser inteligente, seja uma cidade ou uma empresa, não é um ponto de chegada. É um caminho, um processo que nunca acaba. É sobre usar a tecnologia como uma ferramenta para construir um lugar melhor, mais eficiente e mais justo para todo mundo. E fica aqui uma reflexão para fechar. A tecnologia, a gente sabe, muda o tempo todo. Mas os princípios de uma transformação de sucesso,
Esses não mudam. Então a pergunta não é se uma organização deve se transformar, mas como ela vai aplicar esses aprendizados. Qual é o primeiro passo que pode ser dado hoje para construir uma base mais forte? Ou para focar num problema real? Ou para começar a medir o impacto de uma iniciativa? O que o caso de Barueri deixa claro é que com a estratégia certa, o resultado é sempre transformador. Nota que até a forma como ele conclui é uma forma legal, de uma forma positiva, mostrando os benefícios, ou seja, com base nesse conteúdo que eu coloquei aqui, eu poderia gerar um vídeo de cada uma dessas experiências. Eu posso comparar as experiências, dizer, me compare o uso de inteligência artificial, ou me sugira novas aplicações do uso de inteligência artificial para a Prefeitura de Barueri ou coisas desse tipo. Então, é uma coisa que você consegue gerar relatórios, gerar resumos, fazer um teste simulado, tudo isso você consegue fazer no estúdio. Mas eu quero mostrar mais uma coisa ainda para vocês, onde eu posso pedir para ele me gerar um roteiro de uma apresentação, que foi o que eu fiz aqui, ó. Baseado nesse conteúdo, eu pedi para ele me gerar o roteiro de uma apresentação que falasse o que era o Instituto Brasil Digital, e me falasse um pouquinho das experiências, está aqui. Ele me gerou um conteúdo que tivesse 10 slides. Então está aqui, esse roteiro em 10 slides apresenta uma visão detalhada sobre transformação digital, tecnologias digitais habilitadoras e os benefícios práticos alcançados por organizações brasileiras. Então, ele me criou slide 1, slide 2, slide 3, está aqui. Eu peguei esse texto do Notebook LM, eu coloquei ele para um documento Word, está aqui, o roteiro de 10 slides, transformação digital, TDAH e benefícios corporativos, que está aqui, ó. Então, eu peguei o roteiro que ele me fez, slide a slide. Eu gosto de fazer isso dentro do Notebook LM, que eu garanto que o conteúdo desse documento veio de fontes que eu confio, no caso, as fontes são as experiências, e eu peguei isso aqui e eu joguei num outro site, que é esse aqui, ó, do Prezi, que é uma coisa que permite gerar conteúdos com inteligência artificial baseado num roteiro, você coloca e baseado nisso ele me gerou essa apresentação, ele não leva 2 minutos para gerar a apresentação, está aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês, por exemplo, essa apresentação. A transformação digital, TDAHs e benefícios corporativos. Lembra o primeiro ponto, falava sobre o Instituto Brasil Digital. Está aqui a apresentação no modo Prezi. Eu vou começar a apresentação. Ó. O Prezi ele dá essas navegadas, né? Está aqui, Instituto Brasil Digital, pilar da transformação digital no Brasil. Instituto Brasil Digital é uma entidade apartidária, sem fins lucrativos, reconhecida como uma das principais forças por trás da promoção da cultura de inovação e transformação, forte compromisso com a governança ESG. Ele criou esse texto, aliás, ele gerou essas imagens. Se eu não gostar de alguma imagem, eu posso substituir essa imagem por alguma outra. Conceito de transformação digital e tecnologias habilitadoras, fala o papel das tecnologias digitais habilitadoras, transformação digital abrangente. Toda essa navegação, ele que criou, ele dá zoom em alguns pedaços, eu posso editar, TDAH, foco em IoT, robótica, realidades imersivas, aí ele vai explicar a internet das coisas o que é, robótica o que é, aplicações práticas da Suzano, ou seja, ele criou metaverso, ele criou todo um roteiro da apresentação no Notebook LM, e depois ele criou a apresentação aqui no Prezi, já no formato, faz um timeline aqui das coisas e tudo mais. Pessoal, eu não levei 2 minutos para gerar essa apresentação, para gerar esse Prezi a partir daquele roteiro, e não levei 2 minutos para gerar o roteiro. Ou seja, essa apresentação eu criei ontem em 5 minutos usando o Notebook LM, usando o Prezi. Tem uma outra aplicação que é o Gama, eu gosto mais do Prezi. Aqui está toda aquela dinâmica que eu falei, né? Eu pedi para ele criar um conteúdo, quando você passa esse conteúdo, ele gera esse roteiro dos slides, você pode editar, mudar a forma, pedir para acrescentar outros slides, abordar outros tópicos. Quando você gostou do que está aqui, create a presentation. No meu caso, eu não fiz edição nenhuma. Os títulos estavam exatamente como tinha sido a sugestão do Notebook LM. Eu só cliquei o create presentation e saiu aquilo que está lá. Essa apresentação que vocês viram. Depois de criado, eu posso mudar a paleta de cores. Ó, ele tinha essas sugeridas, aqui a azul com essas cores, a branca, essa aqui com os tons pastéis. Eu posso mudar a cara desse primeiro layout que ele vai ficar navegando aqui. Eu escolhi esse primeiro, mas você tem várias ferramentas de edição
que a gente pode fazer aqui. Esse é o outro programa que eu falei, que é o Gama. Também permite ele ir buscar as fontes, ou o que eu mais gosto de fazer, pelas razões que eu já falei, menos chance de você alucinar. Carrega os documentos no notebook LM, faz um RAG, interage com esses documentos, pede para gerar o roteiro da aplicação e depois puxa essas aplicações para o Prezi, tá? Então, isso aqui era basicamente o que eu pretendia cobrir.